A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, esteja convosco. Boa noite. Abram comigo a Santa Palavra de Deus em Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30, versos de 24 a 28. Provérbios 30, versos de 24 a 28. Mesmo assentados e assentadas, acompanhem a leitura da Santa Palavra de Deus. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia, no verão, preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. Mais uma vez, se ponha diante de Deus, pedindo a Deus para que a sua palavra atinja o seu coração, a sua mente, a sua vida, em o nome de Jesus. Deus, eu tenho conhecimento de que há muitas pessoas na vida, até pessoas que fazem parte da casa do Senhor, esmagadas, achatadas em si mesmas, em função da falta de aceitação pessoal. Gente que vive na vida de maneira pessimista, negativista, por falta de aceitação pessoal. Que nesta noite o Senhor, por meio deste texto, venha exorcizar todo sentimento negativo que possa estar permeando a vida de pessoas que aqui estão. Que tu possas, em o nome de Jesus, por meio da exposição da santa palavra do Senhor, isto é, deste texto, trazer palavras que possam edificar vidas. Em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus irmãos, este texto apresenta-nos 4 animais, pequenos animais, que nos ensinam os caminhos do êxito na vida, que nos ensinam que uma pessoa que possui restrições,
no campo econômico, no campo social, podem sobrepujar essas dificuldades. Todos nós sabemos que existem pessoas na vida que associam as suas perdas, as suas dificuldades e os seus insucessos no curso da existência à sua própria pessoa. Ou seja, a sua cor, a uma determinada vigência econômica, a sua incapacidade acadêmica, a sua falta de robustez, entre outras coisas. Quem nunca ouviu um afrodescendente dizer: eu não sou nada na vida porque sou um afrodescendente? Quem nunca ouviu uma pessoa de pais humildes economicamente dizer: eu nunca conquistei e nunca vou conquistar nada na vida porque sou pobre? Pessoas que se veem pequenas demais e vivem minusculamente em tudo o que fazem. Gente que se vê e se sente como uma formiga, como um arganaz, como um gafanhoto, como um geco na vida. Animais pequenos, portanto indefesos, são os coitadinhos da vida. Existem pessoas hoje que sofrem da síndrome do coitadinho. Gente pessimista, negativista, que não consegue enxergar em si mesma nenhuma capacidade capaz de proporcionar conquistas, êxito na vida. Nós estamos diante de um texto, o texto de Provérbios 30, dos versos de 24 a 28, que nos apresenta 4 pequenos animais: as formigas, os arganazes, os gafanhotos e os gecos. Animais que nos ensinam virtudes que podem nos fazer vencer as dificuldades, as vulnerabilidades pertinentes à nossa condição de vida na vida. Animais pequenos, indefesos, que podem ensinar-nos muitas coisas. Nós vamos pensar no que cada animal, que o texto de Provérbios 30, dos versos 24 a 28, nos apresenta nas suas virtudes. O verso 25 nos ensina acerca das formigas. As formigas possuem algumas virtudes, e nós podemos, a partir das mesmas, repensar, analisar a nossa vida, ou como nós podemos passar a caminhar na vida. E a primeira virtude que as formigas nos ensinam é a capacidade de antecipar as dificuldades. As formigas têm a capacidade de trabalhar arduamente no verão, estocando comida, para não morrer de fome no inverno. Na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, uma cidade do interior de Santa Catarina, comerciantes e donos de hotéis mantêm o costume, no mínimo curioso, pois dispensam as previsões feitas por meio de aparatos tecnológicos e passam a observarem as formigas da seguinte forma: quando as formigas estão muito agitadas, trabalhando de maneira efervescente, eles entendem que o inverno está chegando e que necessitam estocar comida.
É por intermédio do comportamento das formigas que esses comerciantes desta cidade, do interior de Santa Catarina, isto é, São Joaquim, passam no verão, observando, como eu disse, o comportamento das formigas, a estocarem comida, para que no inverno os mesmos venham atender os turistas que chegam na cidade de maneira abastada. Meus irmãos, há muita gente que vive na vida como se o amanhã não existisse. Gente que não é precavida, gente que não é cuidadosa, que vive em função do hoje, do momento. Gente que gasta tudo o que tem. Gente que não tem a percepção de entender que a vida é marcada por bons momentos e por maus momentos. Que há na vida o tempo do inverno, como também há na vida o tempo do verão. Isto é, da bonança e da dificuldade. Tem gente que não faz poupança. Tem gente que não estoca recursos. As formigas nos ensinam que na vida nós temos que ter o cuidado de anteciparmos as dificuldades que podem surgir diante de nós. Eu conheço uma quantidade enorme de pessoas que vivem como se as dificuldades nunca fossem chegar. Gente que vive de acordo com a filosofia do carpe diem. Tem que se viver o momento. Gente que não entende que as coisas podem, em algum momento, tornarem-se difíceis. Não há como viver na vida, entendendo o que a vida é, sem termos esta percepção, este entendimento de que há necessidade de uma previdência, ou de investir na previdência, de que há necessidade de se ter uma poupança. Eu conheço um rapaz que herdou uma fortuna dos seus pais, uma grande fortuna, e em pouco tempo, porque entendia que se deveria viver em função do hoje, ou se devia viver em função do hoje, a começar a gastar tudo que tinha. Tudo que os pais levaram anos para conquistar foi gasto em poucos anos. Irmãos, as formigas nos ensinam que o inverno pode chegar a qualquer momento. Assim sendo, há necessidade de guardar. E se tem uma poupança. De não acabar com tudo que se tem. Quantas pessoas que você talvez deve conhecer que vivem no desespero, financeiramente falando? Pessoas que não têm cuidado, que acham que podem resolver as coisas em frações de segundos, que não são precavidas, que não são cuidadosas. As formigas, então, nos ensinam que devemos antecipar as dificuldades. Tem gente que paga para ver. Tem gente que paga para ver. Tem gente que aprende vivendo. No turbilhão, nos furacões existenciais.
Eu entendo que o melhor é aprender, observando a vida, e assim entender que na vida existe tempo de bonança e tempo de escassez. Significa dizer que na vida nós podemos ganhar e nós podemos perder. Significa dizer que as coisas podem mudar de repente. A segunda virtude que as formigas nos ensinam é a capacidade de reconhecer o caminho de casa. Não se perdem no meio do caminho por desconhecimento de onde fica o seu formigueiro, sua casa, sua identidade pessoal. As formigas saem dos seus formigueiros com o propósito de buscar comidas e, às vezes, percorrem por longos caminhos, se distanciam dos seus formigueiros, mas uma coisa é interessante nas formigas: elas não se perdem. Elas voltam para casa. E aqui eu entendo uma coisa fundamental, que nós devemos ter uma identidade pessoal. E não devemos perdê-la. E eu queria pensar com vocês em algo que tem a ver com doutrina, com ensino bíblico. Tem gente que vive 10, 20 anos, 30 anos, frequentando uma determinada denominação, e não adquire uma identidade doutrinária. Você sabe que nós vivemos em um momento, em uma época, onde existe inúmeras doutrinas sendo propaladas. É a época da confusão doutrinária. O que há de gente confusa hoje não está no gibi. Gente que se perde doutrinariamente com muita facilidade. E aqui eu devo destacar uma coisa que eu entendo ser fundamental, crucial, em se tratando de nós presbiterianos. Nós presbiterianos possuímos uma identidade doutrinária. Somos confessionais. Subscrevemos um sistema doutrinário. Isso significa que nós, diante desta confusão, deste caos doutrinário existente hoje, devemos nos posicionar. Ante aos ensinos equivocados, advindos de muitos sistemas doutrinários que eu e você, que nós temos ciência, que têm sido propalados por meio de inúmeros púlpitos na atualidade. Eu fico assustado quando eu vejo um presbiteriano ou uma presbiteriana confusa doutrinariamente. Há uma resposta no que diz respeito a essa situação. Ou, na verdade, uma possibilidade, ou algumas possibilidades. Ou esta pessoa não conhece a sua doutrina, a sua denominação, a sua igreja, ela não se interessa, ela não se envolve, ou seu pastor não tem a necessidade de expor o ensino
que o mesmo subscreveu quando fez o seu juramento no ato da sua ordenação. A Igreja Presbiteriana do Brasil vive hoje, em alguns contextos, também uma crise de identidade. Púlpitos que deveriam ser confessionais, que não são. Mas o meu desejo aqui é me ater a você, dizendo que assim como uma formiga que sai de casa todos os dias, você também sai de casa todos os dias. Estou me referindo à sua denominação, a esta igreja. E nessas caminhadas, você se depara com inúmeros ensinos. A televisão está apinhada de mensageiros que têm propalado ensinos heréticos equivocados. Você, irmão, assim como uma formiga, você, irmã, assim como uma formiga, deve saber a razão da sua fé. Deve estar convicto, convicta, de que aqui se ensina o que as Escrituras apresentam. Você não deve viver titubeando, cocheando entre dois pensamentos, comendo aqui e acolá, vivendo aqui e acolá, dando ouvidos a N líderes religiosos. Outro dia eu ouvi de uma pessoa presbiteriana o seguinte: depois de esta pessoa ter ouvido uma série de mensagens de um pastor adventista, que os adventistas estão certos com relação à guarda do sábado. Pessoa que ficou anos e anos ouvindo que este movimento, que esta denominação, não ensina o que as Escrituras ensinam, que é uma seita. E tem muita gente ouvindo pastores adventistas, dando ouvidos a pastores adventistas. Nós temos que saber o que é compatível com a palavra de Deus. A formiga nos ensina. Nós podemos sair do nosso recinto, da nossa igreja, da nossa ambiência, e nos depararmos com N doutrinas, com N ensinos, mas permanecermos firmes no que nos foi ensinado. Se você tem alguma dúvida, quando você ouve algo estranho ao que você foi ensinado há anos ou ensinada, converse com o seu pastor. Se apresente ao seu pastor. Eu queria destacar outra coisa aqui, muito importante. Tem gente que vive de denominação a denominação. Tem gente que não para em lugar nenhum, que não se fixa. Que chega em uma determinada denominação, talvez isso já tenha acontecido aqui, e fica 2 meses, 3 meses, 4 meses, e sai. E vai a outra, e fica o mesmo tempo, e sai. Você tem que ter uma identidade, você tem que se limitar a um lugar, você tem que buscar um direcionamento doutrinário. Se você tem dúvida de alguma coisa, converse com o seu pastor, busque as informações a fim de sanar suas dúvidas. A terceira virtude que as formigas nos ensinam é a capacidade de investir em sua própria casa. Quando as formigas saem em busca de comida, passam por outros formigueiros, elas não entram, pois são fiéis ao seu formigueiro.
Eu queria me ater, mais uma vez, à realidade eclesial. Ou seja, a realidade que envolve as nossas igrejas. Porque, meus irmãos, existem uma quantidade enorme de pessoas que deixam de investir em suas próprias igrejas para investirem em igrejas desses televangelistas famosos. Porque acreditam que o que eles estão ensinando funciona, dá certo. O correto é investir inicialmente na sua própria casa. Quem é membro tem um compromisso de investir na igreja que pertence. Eu conheço inúmeras pessoas, meus irmãos, que deixam de investir nas suas próprias igrejas para investir em igrejas que têm ensinado doutrinas de demônios. Gente que está agarrado ainda à ideia de que, em nome da fé, se pode ganhar o mundo. Gente que não se identificou ainda e se definiu teologicamente, e se encanta quando ouve ensinos que se limitam à teologia da prosperidade. Eu vou investir então, e deixa de investir na sua casa. Também existem pessoas que não têm a sensibilidade ou o entendimento de que a sua igreja, a sua denominação necessita do seu investimento e financeiro também. Seja como uma formiga. Ela entende que a sua casa, que o seu formigueiro necessita do seu investimento, do seu esforço, da sua dedicação. Invista na sua igreja. Eu fico assustado às vezes quando eu ouço de um pastor que membros de igrejas há anos são infiéis nos dízimos e nas ofertas. Gente que não está nem aí, que não investe. Gasta as suas energias, os seus recursos. Investimento aqui também pode significar, e aí eu entendo isto, na evangelização da igreja. Eu não vou me ater só ao investimento financeiro. Se investir no que se limita à agenda da igreja. É participar, é se dedicar. É amar a igreja. É pôr a igreja num posto alto na vida. É viver em função do avanço do reino de Deus. É se esforçar para que a igreja desenvolva, para que a igreja cresça. A formiga é fiel ao seu formigueiro. Você tem sido fiel a esta igreja? Você tem se dedicado a esta igreja? Você se preocupa quando você está em casa, na quarta, com a quantidade de pessoas que vão estar aqui? E como o pastor vai se sentir? Entendendo, portanto, que a sua presença é fundamental, é importante. E, por conseguinte, passa a entender que você deve estar presente no culto de quarta e nos demais. Você tem a consciência que a sua igreja necessita do seu investimento, não só financeiro. A quarta virtude que as formigas nos ensinam é a capacidade do esforço, da força, da persistência. As formigas são, proporcionalmente, os animais mais fortes que existem, pois conseguem carregar objetos que pesam 10 vezes a mais que seu próprio peso. Um animal pequeno,
mas que não desiste ante aos percalços, às dificuldades de obter o que deseja, o que almejou. Tem muita gente que desiste com facilidade das coisas. E quando é chamada a se justifica da seguinte forma: eu não tenho condições, eu sou pequeno demais, eu sou pequena demais. Gente que desiste com muita facilidade, ante aos primeiros percalços que surgem diante de si. Gente que não se esforça, gente que não sua a camisa. Eu fico assustado quando eu percebo que entre o povo de Deus há pessoas com esta percepção acerca de si mesmas. Que quando o pastor as convida a ocuparem algum cargo na igreja, elas dizem: eu não posso, porque eu sou incapaz. Eu não tenho a capacidade. Eu sou pequeno demais, eu sou vulnerável demais, eu sou fraco demais ou fraca demais. Se esconde, se curva ante a uma percepção negativa acerca de si. Irmãos, na vida não há espaço para quem não se torna resiliente ante as dificuldades que a vida naturalmente apresenta. Viver não é fácil. Viver é difícil. A vida se torna um peso, muitas vezes. Viver é complicado. Alguém já disse que quem espera que a vida seja feita de ilusões, é preciso parar e pôr os pés no chão, pois é preciso saber viver. Sou pequeno demais, eu não consigo. Esse discurso não cabe no discurso das formigas. Meu pai é pobre, eu sou afrodescendente, eu não fiz um curso superior, eu moro no bairro mais humilde de Cachoeira, então eu não vou conseguir nada na vida. Eu não posso me apresentar ao pastor Gevaldo e dizer: pastor, estou aqui, disposto ou disposta a ajudar no que for preciso. Porque se eu fizer isso em função da minha cor, em função da minha pouca formação acadêmica, em função do bairro que eu resido, o pastor vai dizer: não, nós não precisamos da sua ajuda. Irmãos, nós temos que entender que quem nos capacita é Deus. Que quem nos dá condições para exercermos as coisas pertinentes à igreja de Deus é Deus. Nós não podemos olhar para nós mesmos com um olhar negativo, pessimista, em função das coisas que nos envolvem, em função da realidade natural que nos envolve, da nossa condição física. Há espaço para todos que estão dispostos a servir na casa de Deus. Não desista diante das dificuldades, diante das críticas, diante dos discursos endereçados a você, que tentam diminuir você, e às vezes discursos advindos de irmãos da fé. Não se aformigue. Seja resiliente, entenda que quem capacita é Deus, que quem honra é Deus, que quem encoraja é Deus. A quarta virtude que as formigas nos ensinam é a solidariedade. Quando uma formiga não aguenta carregar um determinado alimento, as outras a ajudam.
Eu já fiz algumas experiências com algumas formigas. É impressionante. Porque elas andam praticamente uma atrás das outras. Andam juntas. Quando o alimento cai, as que estão atrás da que estava levando o alimento que caiu, as outras se ajuntam. Solidariedade. A percepção de que o outro necessita dos nossos cuidados, da nossa ajuda, da nossa força, da nossa energia, da nossa atenção. Quem nunca ouviu o conto da cigarra e da formiga? Diz o conto da cigarra e da formiga que no verão a formiga trabalhava dia e noite a fim de estocar comida. Mas a cigarra, enquanto a formiga trabalhava, curtia a vida, vivia cantando. A formiga trabalhava porque sabia que o inverno a qualquer momento podia chegar. A cigarra não estava nem aí e vivia cantando. O inverno chegou. A formiga estava com muita comida estocada, abastada, a cigarra sem nada. Desesperada, a cigarra recorre à formiga e diz: Dona Formiga, eu necessito de um pouco de comida. A formiga não diz: não vou contribuir, não vou doar. Porque enquanto eu estava no verão trabalhando, você, cigarra, passou o verão todo cantando. É injusto estender a mão a você. Não foi o que a formiga disse. A formiga prontamente atendeu a cigarra, estendeu a mão à cigarra. Este é o conto da formiga e da cigarra, que nos ensina o caminho da solidariedade. Irmãos, o que há de pessoas até entre o povo de Deus, que em vendo um irmão ou uma irmã passando por dificuldades na vida, que não fazem nada, não está no gibi. Nós temos que aprender a sermos solidários, a estendermos a mão a quem precisa, a quem necessita. Existem irmãos que convivem conosco, que em casa às vezes não tem o que comer, que necessitam da nossa ajuda. Eu fiquei hoje emocionado com a cesta da assistência social. É o exemplo da formiga, feita hoje aqui pela manhã. Nós somos chamados a ajudarmos uns aos outros, a estendermos a mão, a cuidarmos uns dos outros. Termos em nós a necessidade de observarmos a vida uns dos outros. É estranho você passar anos a fios, cultuando com pessoas, domingo após domingo, e não saber o nome dessas pessoas, e não saber onde é a casa, o endereço. É o que mais existe entre, infelizmente, o povo de Deus. Irmandade, solidariedade. Quantos irmãos às vezes chegam diante de nós com a alma apertada, com o coração esmagado, torturado, precisando de uma palavra de ânimo, e a gente nem nota, e a gente nem percebe. Falta esta índole solidária permeando
muitas igrejas hoje. O que em Cristo era abundante, solidariedade, estender a mão. O verso 26 nos ensina acerca dos arganazes, espécie de roedor que habita a região da Europa, Ásia e África. A primeira virtude que os arganazes nos ensinam é a capacidade do reconhecimento pessoal. Diz o verso 26 que os arganazes, povo não poderoso, fazem a sua casa nas rochas. O que isso significa? Significa que os arganazes reconhecem que são pequenos, que são animais indefesos, e por isso fazem as suas casas nas ambiências físicas altas. Estão tentando dizer o seguinte: nós não conseguimos viver entre os animais maiores do que nós. Nós reconhecemos que somos pequenos, que podemos ser devorados, atropelados por animais maiores do que nós. Então, nós passamos a residir nas rochas, nas ambiências, como disse há pouco, físicas altas. E aqui eu devo destacar uma coisa fundamental, que é a seguinte: quem não reconhece as suas vulnerabilidades na vida, as suas limitações na vida, tem uma enorme chance de ser machucado ou machucada na vida. Viver uma vida de frustrações, de decepções. E a vida está cheia de gente assim, que acha que são capazes de vencer tudo, de passar por cima de tudo. Gente que não entende, ou pessoas que não entendem, que são limitadas, que são vulneráveis, que não podem tudo, e que por isso devem ser precavidas. Reconhecer as nossas vulnerabilidades é fundamental. É fundamental. Eu queria me ater mais uma vez a algo que envolve a fé. Porque é assustador a quantidade de pessoas que vivem hoje em nome da fé, achando que podem tudo. Eu conheço inúmeros casos de pessoas com doenças malignas, que abandonam os tratamentos porque alguém disse que teve uma visão, teve uma revelação de que Deus ia intervir e curar. E morrem. E aí os entes queridos passam a culpar Deus. Gente que foge do que é natural. Outro dia eu ouvi algo assustador de um pastor, quando mesmo disse que em um determinado da sua vida, a fim de provar a si mesmo que a sua fé em Deus era imbatível e que o blindava, entrou em uma favela e confrontou alguns traficantes. E depois do fato estava dando um testemunho a uma multidão dizendo: está vendo, nós podemos. Existe uma quantidade de pessoas frustradas, decepcionadas com Deus, hoje, em muitas denominações espalhadas por nosso país. Gente que não reconhece até onde vai o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus. Gente que entra de cabeça, pessoas que entram de cabeça, em nome da fé, em negócios, que doam casas a determinadas igrejas, que tiram da boca dos seus para investir em determinadas igrejas, porque ouviu do pastor que Deus vai dar em dobro. Gente que vive uma fé insana, psicótica, irresponsável. É assustador, irmãos, volto a enfatizar, a quantidade de pessoas machucadas
por causa desta percepção, desta compreensão equivocada da fé em Deus. Reconhecer as nossas vulnerabilidades é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Jesus fez isto quando o diabo disse, em Mateus capítulo 4, quando conduziu ao ponto mais alto do templo de Jerusalém, e disse, salta-te daqui. A sua vulnerabilidade enquanto homem. O diabo disse, está escrito que Deus vai mandar uma comitiva de anjos, vai te guardar. Jesus disse, não. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em nome da fé, nós não podemos tudo. A segunda virtude que os arganais nos ensinam é a prudência. Esquivam-se das ameaças, fazem a sua casa na rocha. Prudência, sapiência, cuidado. Tem muita gente que vive pisando em campos minados na vida. Gente que paga para ver, como eu disse há pouco. Gente que vive uma vida doida, insana, não tem responsabilidade com nada. Que só dá trabalho. E por isso vive uma vida desesperada. Prudência, cuidado, reconhecimento das nossas condições. O verso 27 nos ensina acerca dos gafanhotos. A primeira virtude que os gafanhotos nos ensinam é a organização. Não possuem um rei, mentor, líder, mas andam organizadamente. Diz o verso 27, em bando. Marcham todos em bandos, são organizados. A ideia é errada. Cada um o seu espaço. Cada um sabe onde pode ser útil. Organização. É fundamental para termos êxito na vida. Organização em casa. Organização no serviço. Mas eu desejo me ater, mais uma vez, à vida eclesial, à vida religiosa, à vida com Deus. Ordem diz respeito à sua vida com Deus. Sua vida na fé. Tem gente que não tem uma agenda, tem gente que não se preocupa em organizar na sua vida um tempo com Deus. Vive uma vida desorganizada e não tem tempo para Deus. Não tem uma vida. O dia amanhece, ela, por ser desorganizada, passa a viver o dia de maneira desorganizada e quando ela percebe, o dia já acabou. Está cansada. Mais tempo para se colocar diante de correr a Deus. Organização. Organize a sua vida, a sua agenda, com relação à igreja. Ponha na sua área de culto as horas que você deve ter um momento ali para poder estudar a Bíblia, para poder orar, para poder se colocar diante de Deus. Organização é fundamental. Pessoas desorganizadas, pessoas que vivem no caos da existência e promovem um caos na sua própria existência, não conseguem chegar a lugar nenhum. A segunda virtude que os gafanhotos nos ensinam é a sobriedade, a não vaidade. Não há rei, mas não há disputa por poder. Não há rei. E aí eu entendo que o texto quer dizer, não há um mentor, não há um rei, não há um líder, mas não há ninguém tentando se promover ou se autopromover. A vaidade, a soberba,
É um mal que deve ser vencido, que deve ser exorcizado em nós. Lembrem-se que a razão da queda do diabo foi a soberba, a vaidade, o desejo de se tornar igual a Deus. O mesmo desejo que envolveu Adão e Eva, de se tornar igual a Deus. A soberba é um mal, soberba no casamento, vaidade no casamento, a esposa que não cede, o esposo que não cede, e vivem, portanto, na ambiência familiar, uma guerra, disputas e mais disputas, porque um deseja ser o cabeça, assim como o outro deseja ser o cabeça da casa. Gente que não tem a sobriedade ou o cuidado para entender que às vezes nós erramos e não reconhecem os seus erros. A vaidade, a soberba, a altivez é um mal que tem destruído muitas pessoas. Existem pessoas, irmãos e irmãs, que não conseguem ouvir do pastor uma exortação. Eu conheci algumas pessoas que, quando ouviam a palavra de Deus, elas diziam o seguinte: o pastor está se direcionando a mim e eu não sou isso. E se insurgiam contra o pastor. Gente se achava importante demais, intocável. O que há de pessoas assim fazendo parte das igrejas, hoje, não está no gibi. Uma quantidade enorme. Vaidade. Quantas igrejas divididas por soberba, por causa da vaidade? Quanta gente que sai de uma igreja por conta de um sentimento vaidoso, por conta da vaidade, por conta da soberba. Gente que torce a cara com facilidade. Gente que marginaliza outra pessoa com facilidade. Gente que vive, como diz o ditado, como se tivesse um rei na barriga. Que se acha melhor do que todo mundo. Que vê só a si mesmo, ou a si mesma na vida. Gente que não é humilde. O verso 28 nos ensina, e eu encerro, acerca dos gecos, as lagartixas. A primeira virtude que os gecos nos ensinam é a simplicidade. Os gecos não têm poder altivo, as lagartixas não pretendem ser mais do que são. Vejam aí o que diz o verso 28 acerca das lagartixas, acerca dos gecos. O geco se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Vocês sabem que as lagartixas não são animais muito bonitos. O texto aqui quer nos ensinar, meus irmãos, o caminho da simplicidade. Elas são o que são, mas vivem nos palácios dos reis. Simplicidade. Não importa o que você é, não importa o que você tem, na casa de Deus você é igual ao que não tem o que você tem. Tem gente que, porque tem uma economia estabelecida, porque tem carro, porque tem casa, porque tem muito dinheiro, vive na igreja como se fosse o dono da igreja. E trata os outros de uma maneira anticristã. Vive em nome dos recursos, em nome do que tem. Eu sou um rei, eu vivo nos palácios, então eu tenho que me abster de alguns relacionamentos com pessoas que não estão à minha altura, que não frequentam os mesmos contextos sociais que eu frequento. Simplicidade. Cristo nasceu em uma manjedoura, em um curral. Cristo viveu uma vida simples, humilde. Foi o mesmo quem disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Foi o mesmo que disse a um jovem rico, abastado financeiramente: larga tudo que você tem. O intuito era dizer: o valor das pessoas não está no que as pessoas possuem. Simplicidade. Simplicidade, humildade. Você pode viver com o prefeito ou com o vice-prefeito de Cachoeira. Você pode ser o secretário de Educação ou secretário de Cultura desta cidade.
Você pode ter o maior comércio nessa cidade, mas você não tem o direito, sendo um cristão, uma cristã, de se comportar como se fosse maior do que quem não tem o que você tem. Viver nos palácios não te dá o direito de se comportar como se você fosse maior ou melhor do que o seu irmão que não vive. Se você é cristão, se você é fiel a Deus e você entende o que é o cristianismo, você vai buscar o caminho da simplicidade. A segunda virtude que as lagartixas, os gecos, nos ensinam é não nos encantarmos com o exterior das pessoas, mas com o interior das pessoas. Não viver de imagens, de estereótipos, de ornamentações. São animaizinhos, como disse, não muito bonitos. Isso aqui tem um significado muito importante nesse texto, que é mais importante, não é o que nós podemos ver, mas o que está dentro da pessoa que nós não podemos ver. Tem muita gente que se curva aos estereótipos, às aparências, às roupas bonitas, de grifes, de marcas, aos carros do ano, às robustezes que envolvem pessoas. Gente que vive em nome das aparências, das ornamentações. Gente que quando vê uma pessoa já não tão robusta, a despreza. Porque o que importa é a aparência, é o estereótipo. Pessoas que quando cruzam com pessoas com roupas, não dão atenção. Outro dia eu ouvi de uma irmã que me chocou. Quando a mesma disse que estava em um banco, com roupa simples, em uma determinada cidade, próxima a esta, encontrou-se com outra irmã, toda arrumada, com outras amigas, e nem a cumprimentou. Dias depois, ela se encontrou com essa irmã e a questionou: por que naquele dia no banco você não me cumprimentou? A irmã disse: porque você estava com roupa muito simples. Eu fiquei com vergonha de te apresentar às minhas amigas. Talvez você, meu irmão e minha irmã, tenha vivido em nome das aparências. O mais importante para você é o que você vê. Não viver de imagens. Tem moças que se casam com rapazes lindos, porque imagem não significa, em se tratando de uma pessoa, que esta pessoa vai ser um bom esposo, ou no caso dos rapazes, uma boa esposa. A necessidade da convivência, só se conhece o interior quando se convive. Quando se come na mesma mesa, quando vive por alguns dias ou meses ou anos debaixo do mesmo teto. Ninguém conhece uma pessoa da noite para o dia. Pessoas que ainda não se casaram, tenham paciência, não se rendam às aparências, a um rosto bonito, a um físico avantajado. Converse, tenha paciência. A terceira e última virtude que as lagartixas nos ensinam é de nos mantermos humildes, ainda que estejamos em palácios. Eu já disse isso aqui. Não importa a casa que você tem, não importa o carro que você dirige, você é chamado por Jesus, por Deus, a viver uma vida de humildade, de simplicidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Palavra do pastor.